Bom, agradeço a presença de vocês, agradeço duplamente o Senac por estar falando aqui sobre um tema que é explosivo no mundo inteiro, né? E em 100% das calls de mercado a gente consegue identificar esse termo inteligência artificial. Então é um tema quente, é de grande responsabilidade falar sobre ele aqui hoje. E também agradeço pela pesquisa que nós estamos fazendo. Como foi apresentado, eu sou diretor do Instituto FEComércio. Estamos fazendo uma pesquisa junto com o Senac. No final vai ter um QR Code. E aí eu peço que vocês entrem, respondam, que é muito importante para ajudar no trabalho do sistema, no desenvolvimento do nosso trabalho. Não só de grandes eventos, mas também na maior parte que nós fazemos, o sistema faz, o Senac faz, que é um trabalho de inclusão social e, no caso hoje, especificamente, na inclusão tecnológica. Então, o QR Code, a pesquisa muito rápida. O pessoal lá do IFEC deve estar assistindo agora na live, e eles estão vendo lá ali online as respostas, e peço também que vão até o final, porque os questionários que não são respondidos até o final, eles são desconsiderados, tá? Bom, muito obrigado. Então, vamos lá. O tema é inteligência artificial generativa. A generativa é no sentido de ser uma linguagem comum, né? A troca da informação com a máquina, não só na troca de dados, né? Mas como também agora numa devolutiva em linguagem mais comum, né? Que possa ter uma abrangência maior. Como a gente viu na palestra anterior, quem estava aqui presente, o Antônio mostrou a influência, a entrada, a penetração da inteligência artificial com o ChatGPT, atingindo 1 milhão de pessoas, 100 milhões de pessoas em 5 dias. Então, assim, foi recorde absoluto. Então, nós vemos que é um dado importante, é relevante a inteligência artificial tendo um avanço, uma velocidade bastante significativa e aumentando, assim, a produtividade. Que a ideia aqui hoje é a gente fazer essa comparação da evolução tecnológica com a produtividade e se essa evolução tecnológica, ela rouba ou não empregos. De que forma há necessidade de adequação para que as profissões estejam inseridas nesse novo processo. Vão destruir empregos? Vão acabar ocupações? O funcionário de uma empresa ele vai ter que se modificar? Tudo isso a gente vai tentar responder aqui com os dados. A palestra anterior apresentou de uma forma ampla e lúdica e a gente aqui vai ser um pouquinho mais burocrata apresentando alguns dados, algumas informações que comprovam essa evolução. Não? Não entrou a animação? Estamos sem informação. Legal. Bom, então vamos no gogó. Aquele primeiro slide falava de produtividade. Então, quando a gente fala de produtividade, o que a gente tem de dados que são relevantes para demonstrar esse avanço da produtividade nas últimas décadas? Se a gente pegar... E aí, são 2 estudos. O primeiro é o estudo do Goldman Sachs e o segundo estudo é um estudo de Oxford. No final, espero que apareça ali o e-mail do IFEC, e aí se vocês quiserem a gente manda, que estavam os links todos na apresentação, a gente pode mandar o PDF, a gente pode mandar o link e é tranquilo. Quem quiser pode mandar o e-mail lá para o IFEC que a gente responde na mesma hora. Mas vamos lá. Da produtividade, se a gente houve um incremento de 100%, ou seja, dobrou a produtividade, a margem das 500 maiores empresas norte-americanas. Isso de 1990 até os dias atuais. E não por acaso, a gente teve desde 1990 até 2021 um crescimento astronômico dos investimentos em tecnologia. A ponto de chegarmos, isso no investimento em tecnologia no geral, a ponto de chegarmos em 2021 com 50 bilhões de dólares de investimento pelos Estados Unidos e quase 100 bilhões de dólares de investimento pelo mundo. Então, uma quantia bastante significativa. Então, o avanço tecnológico, o avanço da margem de emprego das empresas, isso se traduziu nas últimas décadas em perda de empregos? Não é o que a gente olha quando vê os números de população ocupada nesse mesmo período no mundo,
que hoje nós temos mais de 3 bilhões de pessoas ocupadas e é uma crescente. Obviamente agora na pandemia a gente teve uma desaceleração forte, mas isso foi um evento que aconteceu no mundo inteiro, mas é um crescimento bastante significativo. Essa evolução de emprego, de investimentos que nós tivemos desde 1990, isso já vem desde antes. 1940 com os computadores, primeiros computadores, a gente teve em 1980 com os primeiros sistemas operacionais e aí depois da década de 90 com o avanço da internet. Isso deu avanço de investimento com o avanço de tecnologia e não tivemos uma desaceleração da população ocupada. Porém, quando a gente olha em dados específicos, a gente vai observar que existe ameaça, sim, sobre 2/3 da ocupação, isso sempre falando nesse estudo do Goldman Sachs e de Oxford, que a gente pega aí ocupações do mundo, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Então, 2/3 das ocupações observadas nesses estudos, elas estão sob ameaça entre aspas, da inteligência artificial. E quando a gente fala de força de trabalho, 1/4 dessa força de trabalho poderia ser modificada, alterada e a algum grau pela inteligência artificial. 1/4. Esse é um estudo do Goldman Sachs. Só que tem uma abertura, que aí tem várias nuances desses estudos, e como o de Oxford tem uma abertura maior, que a gente consegue dividir por funções, a gente pegou o de Oxford, que é com um link específico que responde a pergunta: os robôs vão roubar nossos empregos? Então, esse percentual, que seria de 1/4, ele passou de 25%, 1/4, para 47%. Então, nesse estudo, que é um estudo de 2013, ele mostra que 47% desses empregos, dessas funções, elas poderiam ser alteradas de alguma forma pela inteligência artificial. E a gente pegou um caso específico, que é um caso onde eu tenho a condição de falar um pouco mais profundo, que é o caso do economista. Então ele tem um gráfico que mostra, são 800 e poucas funções, ele mostra que o economista ele perderia a sua função, vamos dizer assim, em 51% do seu trabalho. Então quer dizer o quê? Que mais da metade do trabalho do economista, isso tem outras funções que podem ser observadas, ele pode ser automatizado. Então essa automatização pode ser feita, dentre outras funções, dentro do machine learning, pode ser feito com a inteligência artificial. Então isso quer dizer o quê? Que no passado recente, que eu tinha um trabalho específico que poderia ser feito só com jornais, um trabalho que seria feito especificamente com dados específicos dentro do computador, ou que ele seria com uma base de dados dentro da internet, hoje esse trabalho ganha eficiência, esse trabalho pode ser retirado de uma base de dados específica, que eu não preciso mais digitar, e dentro dessa base de dados eu posso fazer as manipulações necessárias, as alterações, a construção de tabelas, etc., para que eu possa botar em uma forma específica para que possa agilizar a minha função. Um exemplo, a gente no IFEC, a gente trabalha fazendo questionários. Então a gente monta um questionário específico para uma determinada pesquisa, que foi como essa pesquisa do Senac que vocês vão responder ao final da palestra. Esse questionário ele pode ser moldado tecnicamente através de inteligência artificial de acordo com os trabalhos que a gente fez. É uma modelagem matemática que a gente consegue ensinar para a máquina o que ela tem que fazer. A grande diferença do que a gente tinha no passado para hoje é que tem uma interação em que a máquina aprende e ela troca através da inteligência generativa com uma linguagem acessível. Então você monta o questionário, você submete o questionário para essa inteligência e ela devolve com críticas e sugestões. Depois do questionário elaborado, aí você já ganhou uma produtividade de uma maneira bastante significativa, você tem o processo de coleta das respostas, você tem um processo de coleta da organização das informações, da tabulação, etc. Aí você passa para o processo final de análise.
Então, antes, o que acontecia? Eu tenho uma pesquisa específica sobre determinado assunto e tinha outros dados sociais, de institutos já oficiais, como o IBGE, por exemplo, que poderiam ter esses dados cruzados com essa pesquisa que a gente está realizando hoje. E a gente fala sobre que são estudos de dados secundários já existentes, seja do IBGE, do Banco Central, etc. E no momento que a gente tem a possibilidade de ganhar essa produtividade com essas informações geradas de outras fontes, a gente começa a fazer um cruzamento de dados para tornar um produto final mais eficiente. Eu acho que essa que é a grande sacação, esse que é o grande pulo do gato. Que o Antônio falou, quem não inova está fora. E eu acho que essa que é a grande diferença. Quando a gente olha, e aí voltando também ao estudo do Goldman Sachs, que ele fala o seguinte, tem uma projeção de ganho de produtividade que vai gerar nos próximos 10 anos, em até 10 anos, um crescimento do PIB norte-americano em 7%. Lembrando que o PIB do último agora projetado para 2023 é 2,8%. De um ganho de produtividade de 1,5 ponto percentual. Lembrando que hoje o crescimento da produtividade norte-americana é de 1,5, então dobraria a produtividade, né? Então isso é bastante significativo. Eu acho que essa que é a grande mensagem, esse ganho de produtividade. E nesse mesmo estudo, o que a gente pode observar? Que há nesses 7% uma premissa que é uma premissa um pouco forte, que ele diz o seguinte: vão acontecer a entrada de novas profissões, de novas ocupações, e as ocupações que estavam no passado, esse estudo foi feito desde 1940, que mostra a permanência de algumas ocupações. E as ocupações existentes hoje, elas vão continuar. Então, por isso que eu acho que é um pouco de uma hipótese muito forte. Por quê? Está indo? Aí, isso aqui eu acabei de falar, o ganho de produtividade de 1,5 ponto percentual, um crescimento de 7% no PIB norte-americano, e esse aqui são os 2/3 que eu falei de ameaça sobre o emprego. Então a hipótese que eu estava falando de forte aqui é que há uma permanência das ocupações atuais, né? Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, pô, isso é um exagero, tá? As profissões vão continuar, dada essa evolução tão significativa da tecnologia, mas aí no estudo ele mostra que desde 1940 até hoje, de fato, há um percentual bastante significativo das profissões que permaneceram e sobreviveram a esse avanço tecnológico, principalmente pelo que a gente observou durante a década de 90. Aqui foi o risco de automação que eu falei, dos 51% do economista. Ali foram as 897 empresas, ocupações analisadas, e ali a posição do economista na 397. Né? Então, está falando dessa questão da incorporação desse ganho de produtividade e qual é a mensagem que fica, né? Que com a nova tecnologia, com as novas possibilidades, né, com a automação que eu consigo fazer da pesquisa, como eu estava explicando, que você fez o questionário, você passou para a etapa de tabulação e vai para a parte da análise, no momento que você automatiza esse processo, que a gente não precisa ali de uma inteligência, de conhecimento específico, de uma análise mais profunda para fazer, você ganha esse tempo. E esse tempo você pode utilizar com a sua inteligência, sua capacidade intelectual para descobrir, né, outras fontes que possam ser cruzadas com essa informação. Então, tem dados específicos, dados sociais específicos do IBGE, tem dados sociais específicos de Prefeitura do Rio de Janeiro, que a gente pode agregar análise. Aqui, por exemplo, na questão da formulação de planos, que eu coloco aqui a estabilidade monetária, você tem, por exemplo, a possibilidade, ontem teve resultado do Banco Central do Brasil, que é a taxa de juros da Selic, e teve o comunicado do Copom, e depois, na semana que vem, vai ter uma ata. Nessa ata, no mercado financeiro, tem especialistas para leitura de ata, né? Então, assim, para onde que vão
para onde que vai a próxima decisão do Comitê de Política Monetária. Dentro dessa ata existe as informações, existe a descrição do que foi discutido na reunião e ali são passadas algumas mensagens. E aí, com a inteligência artificial, com alguns programas, é possível pegar as atas anteriores e sobrepor, né, com as atas mais atuais. E aí você consegue estabelecer ali um tipo de análise mais profunda que você pode ter, você ganha tempo, você não precisa ler todos os documentos novamente e você consegue fazer cruzamentos de informação que você poderia estar lendo um documento atual agora e falar assim, poxa, isso daqui estava no documento da última reunião, deixa eu ir lá ver. Então isso é perda de tempo. No momento que você consegue colocar uma inteligência para fazer isso e você tem as respostas ali, você através das respostas, você consegue fazer as análises e ganhar tempo nessas análises, eu acho que isso é o grande pulo do gato. Essa que é a grande sacação da inteligência artificial e da tecnologia. Por isso que de fato eu acredito, não vão ter... obviamente que algumas ocupações que ele fala no estudo, motoristas de táxi, etc., né, taxi drivers que ele coloca, né, caixas de banco, como o Antônio falou, né, caixas de supermercado, enfim, existe um processo de automação que é possível ser feito. Mas dentro de outras profissões, o processo de automação ele não vai substituir totalmente as ocupações, ele vai trazer o ganho de produtividade para você poder se dedicar de uma forma mais ampla para soluções que sejam benéficas dentro do seu trabalho específico e para a sociedade como um todo. Você consegue aumentar o espectro da sua função. Por exemplo, um economista que estava trabalhando especificamente em mercado financeiro, ele pode olhar para o meio ambiente, ele pode olhar para políticas públicas, ele pode ajudar em construção de indicadores para ver se uma determinada obra específica está trazendo benefício para a sociedade que era esperado. Enfim, a questão toda da inteligência artificial, da tecnologia como um todo, é o ganho de produtividade que ela traz, né? E o ganho para a função, para a ocupação, não vejo na questão de destruição em larga escala de empregos e o que ela traz de benefício para a sociedade. Isso são as etapas, né, que eu falei. Antes você tinha só o jornal, depois você teve a possibilidade de colocar ele para dentro do computador, depois uma base de dados que você estabelece ali através de uma programação e depois dessa programação, hoje você não precisa de tanto material específico, você não precisa de grandes conhecimentos de programação. Você sabendo fazer a pergunta, você não tendo um conhecimento analítico mais profundo, você vai passar a conversar com a inteligência artificial e conseguindo os resultados de forma mais eficiente e produtiva. Aqui é a formulação de planos, como eu falei, com benefício para a função e para a sociedade. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente traz as pessoas, né, para que estejam dentro desse processo de desenvolvimento tecnológico, né, de conhecimento sobre a tecnologia, sobre a inteligência artificial, trazendo os jovens trazendo os jovens para perto, não de uma forma passiva, mas mais ativa, para que possa eles trabalharem colocando a mão na massa, sendo mais propositivos e buscando a solução de problemas e o seu caminho dentro da grade curricular, né, que coloca muito rapidamente o que ele tem ali de básico e ele consegue fazer, através de disciplinas eletivas, o seu caminho de acordo com a necessidade do mercado e de acordo com a sua vontade e com o que está sendo proposto pelo desenvolvimento e pelo avanço tecnológico. E não só da grade curricular, como também uma inserção, que foi uma pergunta que eu fiz para o Antônio, não apenas das empresas, mas também daquelas pessoas que estão à margem da tecnologia, à margem do social, que também é o trabalho desenvolvido pelo SENAC de inclusão, não através de grade social curricular dentro da faculdade, mas como também de um trabalho na ponta, engajando a sociedade e aqueles que, a princípio, estão à margem desse desenvolvimento tecnológico. Muito obrigado. A gente consegue abrir para uma perguntinha apenas. Alguém tem alguma pergunta? Lá em cima, ei, gostei da alegria. Fala, por favor, seu nome e sua pergunta. Meu nome é Nazra e eu queria parabenizar o João, que a minha pergunta tem tudo a ver com o que aconteceu. A gente vive num mundo analógico
e estamos inserindo a inteligência artificial. E você teve um jogo de cintura hoje enorme porque a gente voltou para o mundo analógico. Só faltou uma lousa para você escrever aí no quadro. Então, eu quero a sua opinião, não institutos de pesquisa. Como você vê que a gente vai fazer essa transição, principalmente para a nossa sociedade, que é tão precária na parte educacional? Olha, Nádia, obrigado pela pergunta e é verdade. Já foi a segunda vez que aconteceu isso comigo. Pelo menos já tinha experiência anterior. E aí mostrou também, né, que não estava só do slide, ele não estava só dependendo da informação na tela. Porque se ficar dependendo só da informação na tela, a gente daqui ainda não tem um 5G nem numa infraestrutura, fica meio complicado, né? Mas eu fiz essa pergunta anteriormente. O palestrante anterior, o Antônio, teve uma pergunta do menino aqui, que ele falou sobre as empresas mais tradicionais, né? E aí ele falou assim, não, as startups vão virar empresas tradicionais. Mas eu falei assim, pô, vou fazer uma complementação, porque eu tinha entendido de forma diferente a pergunta. Porque eu pensei o seguinte, as empresas que já estão há mais tempo no mercado e não estão muito familiarizadas com esse desenvolvimento tecnológico, como é que chega até elas, né? E uma outra questão, que aqui essa é uma fala de muitos poucos minutos, né? E é mais uma provocação, que tem também uma outra provocação, que é a questão de infraestrutura, né? A questão da capilarização da internet, né? Que hoje você tem o celular nas mãos de todo mundo, você tem quase 2 para cada pessoa. Mas e o acesso, né? A gente viu, aí eu estava também na cabeça de falar sobre a pandemia. A pandemia, ela trouxe dificuldade, mas expôs, né, vários problemas, né, que também possibilitou soluções, e até rápidas, né? Na escola do meu filho, por exemplo, né, a gente não vai... Assim, as escolas públicas também tiveram as suas dificuldades, mas houve uma boa parte delas com uma solução ali, graças a Deus, favorável. Mas a escola do meu filho teve 15 dias, um mês, e mesmo sendo uma escola privada, etc. Então tem essa dificuldade. E aí, a saída, né, acho que vai ser uma questão assim, primeiro, na questão da infraestrutura, na minha opinião, como você pediu, uma questão avassaladora, que vai chegar e vai ter que chegar, né, que quem não tiver inserido nesse processo de tecnologia vai estar fora mesmo, né, tanto o empresário quanto o profissional, né, mas que essa chegada e essa onda significativa que acabou que chegou mais ou menos na solução dada a resposta do Antônio, que é pela juventude, né? E lá no IFEC, a gente teve o nosso grande decano lá, o Marcos Haddad, que saiu recentemente, e assim, uma cabeça extremamente oxigenada, né? Mas saiu. E com ele, com a saída dele, a nossa média, que já vinha caindo, caiu absurdamente. A gente tem lá de 21, 22 anos, os estagiários sendo formados, entendeu? E eles trazendo tudo isso. Essa utilização de banco de dados, essa manipulação de informações e a inteligência artificial. Então, acho que a saída vai vir por aí, na parte da juventude, trazendo essa consolidação, que a gente precisa disso, porque a gente precisa de produtividade, senão não vai ter jeito, a gente vai sair do mercado. E pela parte do governo, privado, etc., pela infraestrutura, pela também necessidade, que senão não vai perder competitividade. João, muito obrigado. Pessoal, obrigado também. A gente já continua a nossa próxima palestra.